E fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo para vocês e eu estou aqui com o Xperia XZ, um dos tops de linha lançado esse ano, que a Sony pretende aí novamente conseguir seguir ali na cola da concorrência que infelizmente vem superando a japonesa há muito tempo. Mas antes, eu gostaria de conversar com vocês rapidinho. Se é a primeira vez que você está assistindo o nosso vídeo, você já é um assinante? Não sabe o que está perdendo. Se ainda não assinou, tem um botãozinho aqui embaixo, inscrever-se. Clique no botão, se inscreva e assine o canal Tecmobile, porque sempre que nós tivermos novos vídeos postados aqui, você vai ser notificado pelo e-mail que você cadastrou. E se você já é assinante, muito obrigado, mas não esqueça de dar um curtir aqui embaixo. Vamos voltar para o vídeo então. Então galera, esse aqui é o Xperia XZ. Ele é um smartphone que a Sony tentou aí mudar um pouco o design, o chamado Omnibalance da Sony, que tinha aí na linha, tanto na linha X como na linha Z, embora ele não tenha perdido a identidade da Sony, ela fez mudanças bem legais aqui nesse aparelho. Mas ainda falta um pouquinho para a Sony seguir ali na linha, conseguir competir de igual para igual e, vamos dizer assim, colocar um produto de igual para igual com a concorrência. Querem saber o porquê? Fiquem comigo e acompanhem aí o nosso review. O Xperia XZ, conforme já foi dito, a Sony mudou o design dele, que já era padrão na linha Z e X, né, o chamado Omnibalance. Mas a primeira grande mudança estética, e principalmente de construção, foi aqui na traseira, onde foi trocado o tradicional vidro das versões anteriores Z e X por agora metal. O metal utilizado é uma liga chamada Alcaleido, que na teoria arranha menos e fixa menos marcas digitais. As digitais realmente elas são poucas, né? Mas não arranhar é outra história, pois eu não vi diferença entre o alumínio comum e esse. Ambos arranham do mesmo jeito na minha concepção. As bordas elas são levemente escurvadas, tanto na parte da frente, né, como com vidro 2,5D, como na parte traseira, e dá a impressão de ser aí um corpo único, que eu achei bem legal. Um ponto negativo é que a empresa tirou o aro que era de alumínio nas versões anteriores e agora colocou um aro inteiro de plástico, embora ela não divulgue isso. Mas a pintura é tão bem feita que não dá para perceber isso, que dá a entender novamente que é um corpo único de metal, mas de fato não é. De um lado nós temos aqui os botões de ligar de volume, o botão dedicado à câmera tradicional da Sony e o botão de ligar, que também é o leitor de impressões digitais e de fato um dos melhores que eu já testei. E do outro lado nós temos aí a saída do micro SIM card. Na parte da frente a tela de 5.2 polegadas e o fato interessante é que ele tem aí 2 alto-falantes, ou seja, a Sony manteve aí o sistema estéreo que equipava a linha Z. E além disso temos a câmera frontal e os sensores, né, comum a todos os celulares. No geral, eu gostei muito, é um aparelho muito bonito. Ele foge um pouco do tradicional, né, do que nós vemos em todas as marcas, e essa cor azul que eu testei é muito bonita. Um fato bem interessante é que essa parte superior e inferior elas são tão retas que dá para você, por exemplo, colocar o aparelho de pé numa superfície plana. Não é muito relevante, mas achei até que interessante isso. A tela frontal é de IPS, né, utiliza a tecnologia IPS e traz além disso a X-Reality Engine da Sony e o Triluminous Display, ambas tecnologias da Sony. Na prática é a melhor tela não AMOLED que eu conheço, a Sony fez um excelente trabalho, sinceramente não vejo uma diferença gritante entre ela e as telas AMOLED. Com exceção do preto, que obviamente é impossível ser igual ao da AMOLED, que o preto não existe no AMOLED. A resolução Full HD favorece, né, o desempenho da bateria e do processador, mas, em contrapartida, não é melhor para consumir conteúdo em realidade virtual, porém a Sony já disse que realidade virtual ainda não é o foco dela se tratando de smartphones. O que mais chamou a atenção também é que mesmo debaixo de luz forte do sol, a tela do XZ ela mantém um bom desempenho em qualquer ângulo. Então, excelente trabalho da Sony ela fez com a tela do Xperia XZ. Ele conta quase com o mesmo hardware de seus concorrentes atuais,
O processador é Snapdragon 820 da Qualcomm quad-core com 2 núcleos de 2.15 GHz mais 2, né, de 1.6 GHz. E os pontos fracos ficam por conta dos 3 GB de memória RAM, contramão da concorrência que optou por 4 ou mais, e armazenamento interno que é de 64 GHz, embora esteja na média aí. Ele tem entrada para cartão microSD de até 2 TB, só que a versão com somente um SIM card. A Sony já avisou que não vai trazer para o Brasil a versão Dual SIM, que normalmente a linha Premium Z trazia. No geral, ele tem um excelente desempenho no dia a dia, ele é muito rápido, as transições de tela não engasgam e ele roda qualquer jogo disponível na Google Play hoje, sempre com gráficos no máximo, isso não há dúvidas. Let's roll. Para quem gosta de números, de benchmark, ele não desaponta. No AnTuTu, vamos abrir aqui, ele fez 138 mil pontos, é muito. Dentre os processadores 820, ele é o mais rápido, o que o coloca aí entre os 10 Androids mais bem colocados no aplicativo. O único ponto que vale mencionar que, não diria que decepcionei, mas que foi abaixo da média, foi que em certos aplicativos ele demora para abri-los em comparação, por exemplo, com concorrentes como o S7. Depois de fazer uma rápida pesquisa, eu descobri que o chip de armazenamento interno dele é realmente mais lento, tendo a metade da velocidade de acesso que o componente utilizado pela Samsung. Não é nada gritante de reparar, mas se você colocar os dois lado a lado, você percebe isso. Na parte de software, a Sony vem se destacando como uma das empresas que mais rápido atualizam seus tops de linha. O XZ já vem de fábrica rodando o Android 6.0.1 e só não veio com o 7 Nougat porque a empresa diz que quando o Google liberou o SDK, o XZ já estava pronto, mas garante que até o começo do ano ou antes a atualização vai chegar, né? Vamos esperar, mas a Sony vem fazendo um bom trabalho, garantindo até 2 anos de atualização para os seus tops de linhas. A interface da Sony continua ali firme e forte. Eu particularmente acho a melhor customização dentre todas as marcas, ainda mais que nas últimas versões está bem mais próximo do Android puro, em termos de design. A barra de notificações, por exemplo, e os atalhos são praticamente idênticos ao Android stock. No geral é tudo muito rápido e suave. Um ponto positivo é, sem dúvida, da Sony, em respeito ao Xperia XZ e outros aparelhos dela, é o software que ela vem evoluindo muito a interface dele, mantendo aí um padrão bem legal. Parabéns aí para a Sony. Eu sempre fui muito fã da Sony. Tive o Xperia ZQ, o Z2, Z3, Z3 Plus, mas a promessa sempre foi a mesma. Temos a melhor câmera do mercado. Mas isso de fato nunca aconteceu. Samsung, Apple e LG recentemente sempre estiveram à frente, mesmo que quase sempre usando os próprios sensores da Sony. Com o XZ a promessa é a mesma. Mas temos que ser justos, de fato dessa vez a Sony chegou muito perto de referências no mercado como o Galaxy S7, que eu acho que é a principal atualmente. O XZ possui um sensor de 23 megapixels com estabilização eletrônica de 4 eixos, com a ajuda do giroscópio, e um novo sistema de focagem que tem um laser que ajuda e consegue focar até mesmo quando o objeto em questão está em movimento antes de tirar a foto. O resultado nesse quesito é sempre bom. Durante o dia, eu até me arrisco a dizer que as fotos possuem a mesma ou até mesma qualidade, ou até melhor qualidade que o Galaxy S7.
Mas o problema é à noite, ele ainda continua inferior, principalmente pelo fato de ter a abertura f2.0 que a Sony teme em deixar. Aí fica difícil bater os concorrentes com o 1.8 e o 1.7 de abertura. Além disso, o software, o modo manual ainda é inferior à concorrência. Por outro lado, ele se destaca na filmagem de dia. Ele possui a melhor estabilização ótica que eu já vi, estabilização eletrônica no caso. Porém, vale lembrar que a porcaria da mensagem de aparelho esquentando depois de um tempo com a câmera ligada ainda aparece, mas no geral, filmando mesmo em 4K, ele tem um excelente desempenho, um melhor desempenho aí, se tratando de câmeras de filmagem atualmente. A bateria dele, a cada geração a Sony vai tirando um pouco de capacidade, né, de 50 e 50 mAh. O Xperia XG traz uma bateria de 2.900 mAh. Eu esperava mais, principalmente que o Z2 e o Z3 tinham uma duração de bateria incrível aliada ao sistema de gerenciamento estamina da Sony. Não estou dizendo que é ruim aí no Xperia XZ, mas com um uso bem hardcore, na metade do dia vai precisar carregar. Mas um usuário comum, não se preocupe que vai chegar ao fim do dia. Então, galera, e aí, o que eu posso falar? Eu indico para vocês o Xperia XZ. Sem dúvida que quem optar por comprar o Xperia XZ não vai se arrepender. É um smartphone top de linha, ele vai satisfazer qualquer usuário premium. Não fica devendo em nada para a concorrência, talvez algumas coisas, conforme já foi dito no review. Mas por que então que talvez eu não indique ele? Por um motivo, o preço. A Sony vem cobrando muito caro por seu smartphone. O Xperia XZ está sendo vendido por R$ 3.500, é muito dinheiro. Não que outras empresas estão vendendo o aparelho caro também, mas por R$ 3.500 você consegue comprar, por exemplo, um Galaxy S7 Edge, que tem uma tela melhor, que tem uma câmera melhor e uma bateria melhor. Então é difícil indicar ele. Talvez quando ele chegar na base dos 2 até 2.500 seja uma excelente opção, concorrendo ali diretamente com o Galaxy S7 Flat. Mas com esse preço, aí fica difícil, hein, Sony? Ajuda aí, né, Sony? Ajuda! Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Como já disse lá no começo, não vou repetir. Se vocês não assinaram, se inscrevam aqui embaixo. Se vocês gostaram, dê um curtir, nos ajude aí a cada vez trazer vídeos e dicas e tudo mais, cada vez mais legais aí para você aqui no nosso canal. Beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima.